Bem-vindos ao segundo Encontro Nacional sobre o Estado Administrativo, cujo tema é Direitos Fundamentais, Instituições e Mercado, evento realizado no âmbito do Laboratório de Estudos Teóricos e Analíticos sobre o Comportamento das Instituições, LETASSE, vinculado ao PPGD da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Esse evento possui o apoio de CNPq, FAPERJ e o apoio específico da CAPES, fomentando o evento. Convido a se sentar na mesa Alexandre Paredes. Alexandre é procurador federal da Advocacia Geral da União, graduado em Direito aqui na Faculdade Nacional e mestrando da Universidade de Brasília. O tema da palestra será Tendências Centralizadoras do Desenho Institucional da Administração Pública Brasileira, Decreto número 7.689 de 2012, e a possível mitigação da autonomia das autarquias e fundações públicas federais. O palestrante terá 45 minutos para sua exposição. Ao final, abriremos para perguntas do público presente. Alexandre, um prazer tê-lo aqui. Tá. Vou tirar do pedestal. Boa tarde a todos. Agradecer ao Eurico pela apresentação. Agradecer ao professor Bolonha, ao Gustavo, aos demais membros da equipe do LETASSE que me fizeram esse gentil convite para voltar à minha casa, onde eu me formei, palestrar para os meus pares, meus colegas de nacional. É sempre muito gratificante chegar aqui. Já é a segunda vez que eu sou convidado pelo professor Bolonha para participar do ENEA. Da outra vez eu fui mediador, dessa vez eu vim tentar trazer alguma coisa para vocês. Eu olho para vocês, olho 10 anos atrás, que é mais ou menos quando eu entrei em 2008 aqui, e é muito legal, uma experiência muito boa. Espero que vocês também passem por isso. Tenho certeza que vão passar quando se formarem e alcançarem a vida profissional almejada de vocês. Antes de começar, eu vou pedir desculpa, porque eu trouxe alguns dados. Eu vou fazer uma análise primeiramente teórica, apresentar alguns conceitos, já que talvez muitos de vocês não tenham contato ainda com direito administrativo, então vou tentar ser um pouquinho didático, para quem já tem uma certa experiência na área, conhecimento. Talvez essa parte propedêutica fique um pouco chata, mas é só para sintetizar, estabelecer premissas, E depois eu venho com alguns dados práticos da administração pública federal, e aí eu vou ler algumas coisas aqui, mas não é porque é impossível ficar decorando artigo de portaria e tudo mais, mas é só para a gente conseguir ilustrar bem a questão. Bom, o que eu vou tratar aqui é o tema, que é sobre o decreto 7689 de 2012. Ele veio como um soco no estômago de quem está acostumado a trabalhar com categorias tradicionais de direito administrativo. Eu confesso que eu não conhecia assim em pormenor o decreto. Quando eu entrei na AGU e comecei a trabalhar na parte consultiva, hoje eu estou na Procuradoria da FUNAI, mas já atuei no setor consultivo do DENIT. A gente conhece o decreto 7689 como um distribuidor de competências. Fulano vai ter competência para tal coisa, ciclano para tal coisa, mas quando você se depara com uma situação de aplicação literal do decreto, é que a coisa muda de figura. Vou matar a curiosidade de vocês entrando na palestra propriamente dita. A nossa administração pública sempre sofreu um movimento de idas e vindas entre uma tendência mais à centralização e uma tendência mais à descentralização. Só para a gente botar aqui, descentralização eu vou entender como fragmentação do poder político, distribuição de competência em que sai de um centro decisório único e vai para digamos assim, centros periféricos, um conceito que tem um antagonismo em si, mas enfim, você cria centros nas periferias para você desafogar a decisão e gerar mais eficiência, gerar mais, digamos assim, proximidade com o real problema.
Isso vale tanto para a política quanto para a administração. Na descentralização política, você geralmente tem como exemplo o federalismo. Você cria Estados-membros para que eles possam ali solucionar problemas, e evitando riscos de eventuais desigualdades, enfim, e manter a unidade como um todo. Você precisa conceder autonomia para manter a unidade. E já a administração federal, quando já a descentralização administrativa, quando você trata disso, você está falando mais de concessão de autonomia para pessoas jurídicas criadas pela pessoa jurídica União, estados ou municípios, justamente para desafogar esse centro do Estado. Quando eu falo movimento pendular, a gente começa a administração pública brasileira ali por volta de 1938, uma administração pública mesmo, né? Que antes a gente tinha um arremedo de instituições patrimoniais que o Império criou, a República Velha manteve, mas em 1938, com o governo Vargas, a criação do DASP, que você tem a introdução de uma lógica racional burocrática weberiana no Estado brasileiro, e aí você realmente tem uma estrutura administrativa. Depois você vem com uma... Por que surge essa necessidade de uma administração central? Foi que o Estado começa a crescer, ele começa a intervir na economia. O Estado Novo foi um Estado extremamente interventor, ele traz aquele paradigma que já vinha de Weimar, um Estado com caráter assim, social. Então você tinha a necessidade de organizar a administração pública para isso. Aí vem tendências de descentralização, já com a criação de empresas públicas e tudo mais, e várias tentativas de normatizar isso. Em 67, nós temos o Decreto-Lei, e o Decreto-Lei ele cria a administração pública indireta, algo que já existia, mas ele normatiza a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas. As fundações vêm em 87, mas enfim, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Em 88, você tem um movimento híbrido que mantém a estrutura de 67, que seria descentralizada, mas você cria o regime único dos servidores, então equipara autarquias, fundações com a administração direta. E, ao mesmo tempo, você cria no capítulo da ordem econômica o princípio da livre iniciativa, tirando o Estado das atividades econômicas e dando ao setor privado a possibilidade de explorar elas, o que realça já uma característica mais descentralizadora. Vem as reformas do governo Fernando Henrique, né? As reformas administrativas do MARI, com a criação das agências reguladoras, a redução do Estado e tudo mais, e que força mais uma vez uma tendência à descentralização administrativa, né? Você cria novas agências, retira o Estado, faz novas formas de descentralização da competência administrativa e tudo mais. E em 2012 veio esse decreto 7.089, que é o danado decreto que a gente vai aqui apresentar, que na contramão fomentando esse movimento sinuoso, 38 central, 67 de central, 88 central e de central. E aí, na reforma da década de 90 de centralização também, agora você vem e cria um mecanismo de centralização da administração pública federal. Um mecanismo em que as decisões sobre a gestão administrativa ficam cada vez mais no âmbito dos ministérios e saem das autarquias e das fundações públicas federais. Só para estabelecer, talvez assim tenha ficado, eu apresentei essa sinuosidade para demonstrar como a história administrativa brasileira reflete bem o nosso direito, que sempre acaba indo para uma posição, outra posição antagônica, busca um modelo híbrido e assim vai. Mas, enfim, o que é importante a gente saber é que, por mais que a gente não tenha uma lei orgânica da administração pública federal, e aqui eu vou tratar basicamente da administração pública federal, porque o decreto só se aplica a ela, o decreto 200 de 67 que eu falei, ele cria os princípios que até hoje valem como diretrizes para a organização do Estado, da administração pública federal. Ele separa a nossa administração em administração direta e administração indireta. A direta seria a Presidência da República, os órgãos a ela diretamente vinculados, e
os órgãos a ela diretamente subordinados e os ministérios, e os órgãos subordinados aos ministérios. Já a administração pública indireta seriam as entidades, as pessoas jurídicas criadas pela União, com autonomia e vinculadas aos ministérios. É importante a gente ressaltar esse ponto, porque quando a gente fala de descentralização, entidades descentralizadas, a relação delas com o centro do Estado, a gente trata de uma relação de vinculação e não uma relação de subordinação. O que isso quer dizer? Quando você trata de centralização, mesmo quando você desconcentra, você concede a determinada competência ao seu subordinado, você tem sobre ele o controle total e direto, você tem a possibilidade de revogar aquela delegação de competência, você pode avocar a competência para si. Então é uma estrutura verticalizada, hierarquizada. Com a administração indireta, a administração descentralizada, não é assim. Você confere a competência e aquela pessoa jurídica vai exercer com titularidade. Por mais que a titularidade, em essência, seja do Estado, mas aquela pessoa jurídica vai exercer a competência como se a competência fosse dela, em nome próprio. Por exemplo, a UFRJ, quando celebra um contrato, não é a União Federal contrata, sei lá, a empresa de limpeza X. É a Universidade Federal do Rio de Janeiro contrata a empresa X. É uma pessoa jurídica, ela atua em nome próprio. E isso é importante a gente colocar. Óbvio que a autonomia administrativa, ela é um instituto formado por um binômio antagônico. Eu vou explicar. A autonomia pressupõe um poder autônomo, que é o que a gente mais ou menos colocou aqui. É a capacidade de autogestão, é a capacidade de autogestão financeira, administrativa, operacional. É cuidar do próprio dinheiro, é cuidar dos próprios serviços que ela necessita, é cuidar dos próprios servidores, apesar de estar submetido ao regime jurídico único. Mas é a capacidade de se auto-organizar e com certa independência. Ao lado desse poder autônomo, você tem o poder heterônomo, digamos assim. Que como a administração pública, quer queira, quer não, ela tem o aspecto da unidade, ela precisa ter o aspecto da unidade, toda autonomia vem com controle, vem com limite. Esses limites, em primeiro lugar, são os princípios da administração pública, a legalidade, principalmente, e a tutela administrativa, que pelo Decreto-Lei 267, ficou sendo chamada de supervisão ministerial. Essa tutela administrativa que a gente está falando aqui não é o controle hierárquico que existe entre a administração direta ou entre a administração direta e os seus entes, digamos assim, os seus órgãos subordinados, porque a UFRJ ela é a pessoa jurídica, mas a Faculdade de Direito ela não tem autonomia, ela é um organismo que pertence à UFRJ, ela não pode contratar sozinha sem a UFRJ. Mas na relação entre a administração direta e indireta não existe a verticalidade, há uma horizontalidade, né? Uma organização heterárquica, não é, digamos assim, hierárquica. Então, a tutela administrativa, como o próprio decreto-lei diz, ela não pode ser exercida se não for para cumprir aquelas finalidades que a lei diz. E quais são essas finalidades que eu quis botar aqui expressamente? Porque é interessante. Apesar da tutela administrativa pressupor o controle político, né? Você nomeia o presidente, o diretor da autarquia, o presidente da República vai fazer isso, o controle dos atos administrativos de uma maneira geral, o controle orçamentário, porque o orçamento é o único da União. Mas esse controle deve principalmente obedecer à eficiência da administração, à autonomia dessas entidades e o respeito à lei. Então não é uma ingerência qualquer, não é chegar o ministro de Estado, por exemplo, o ministro da Educação, e vir aqui no FRJ e falar, não, eu não gostei desse contrato não, eu acho que ele não veio no momento certo, vamos cancelar esse contrato. Porque isso não existe. Você pode sim, o ministro pode pedir o balanço, pedir as justificativas do contrato como uma medida de controle da legalidade,
mas ele não pode simplesmente fazer ingerências na atuação dos entes descentralizados. Eu estou usando a FRJ porque é bom, né? Porque a gente está aqui numa autarquia, né? E aí a gente consegue visualizar melhor. Pois bem, então a gente já viu mais ou menos o que é descentralização, centralização, os mecanismos de cada uma. A gente viu que a gente não tem uma lei orgânica da administração pública federal, mas a gente tem o Decreto-Lei 200 de 67, que até hoje estrutura os princípios de organização da administração pública federal. E esse decreto, além de dividir normativamente a administração pública direta e indireta, ainda estabelece o Instituto da Supervisão Ministerial, que seria o controle de vinculação, controle de legalidade dessas entidades autônomas em relação à política de governo, à eficiência administrativa, ao cumprimento das finalidades da lei. Pois bem, e agora chegamos então ao Decreto 7689 de 2012. Esse decreto, ele é um decreto autônomo, e é uma curiosidade, né? Porque o decreto autônomo, ele, depois de muita discussão, ele veio numa emenda constitucional, não me recordo muito bem o ano, não sei se foi 2001 não foi? Bem, de toda maneira, ele está no artigo 84 das atribuições do presidente, e diferentemente dos outros decretos que devem ter uma lei anterior, o decreto autônomo ele só se baseia na Constituição, no artigo 84, inciso 6, a linha A e B. E essa competência dada ao presidente da República é a competência de estruturação de toda a administração pública federal, desde que não acarrete extinção de órgão ou aumento de despesa. Então, hoje, o presidente da República, como chefe total, digamos assim, o chefe máximo, a autoridade máxima da administração pública federal, ele detém a reserva de estruturação dela. Então, praticamente não é dado ao legislativo. Primeiro que ele não tem nem iniciativa para propor isso, mas fica a cargo somente do executivo estruturar a administração pública. Pelo menos na União é isso que acontece. Então esse decreto autônomo veio, sem nenhuma lei anterior, e criou o que ele chamou de limites e instâncias de governança. O decreto usou de critérios assim abstratos, não dá para saber muito bem o que significa governança para o decreto. Geralmente, quando a gente pensa em governança, a gente pensa em, sei lá, instâncias plurais, né? Um sistema de rede, governança global, sistema de governança. Porque governo pressupõe hierarquia, governo e governados. Agora, governança já é algo, digamos assim, mais difuso, é uma difusão de poder. E o decreto ele vem justamente colocando isso pelo inverso. Por quê? No artigo 2º, é colocado a seguinte questão. Para as atividades de custeio, atividade de custeio, gente, é qualquer atividade comum à administração pública. Tudo que não é atividade fim. Limpeza, cafezinho, manutenção, tudo o que não for da atividade fim, tudo que mantém a estrutura funcionando vai ser atividade de custeio. Essas atividades de custeio, a locação de imóveis com a administração pública locatária, ou seja, a administração pública quer alugar o prédio, e na concessão de diárias e passagens para servidores atuarem em algum lugar que não é o lugar de lotação deles, ficam sendo de competência dos ministros de Estado. É isso mesmo. É de competência dos ministros de Estado todas essas atribuições da administração pública federal. E a eles cabe delegar seguindo determinadas instâncias de valor. Acima de 1 milhão vai ficar com os secretários executivos ou então com os presidentes das autarquias e fundações públicas. Abaixo pode ir para os diretores, mais abaixo ainda pode ir para os coordenadores regionais e por aí vai. Mas a competência em essência acaba sendo do ministro. Ele pode delegar um instituto clássico de desconcentração administrativa, ou seja, uma medida de centralização. Delegação pressupõe o quê? Hierarquia, controle direto, e além de poder ser revogado a qualquer tempo. E o decreto ele vai além. Ele diz que caberá então ao ministro autorizar, quando não for delegado, essas contratações. Autorizar. Então você veja, o decreto ele usa dois termos que semanticamente
são extremamente carregados de uma carga centralizadora. Ele, se for seguido literalmente, esse decreto simplesmente acaba com a administração pública federal indireta. E é mais ou menos o que vem acontecendo com a prática. Porque o que acontece? Redação técnica de lei é o que mais tem no Brasil, principalmente em direito administrativo. O próprio Decreto-Lei 200, quando ele vai falar de medidas de descentralização, ele vai falar da delegação de competência. E aí você vê vários autores de direito administrativo clássico, o Eli Lopes Meirelles, o Celso Antônio, enfim. Por mais que eles sejam autores, digamos assim, o chavão comum, eles são clássicos e têm uma autoridade em poder criticar. Eles já apontavam a tecnia do Decreto-Lei 200. Então, eu falei, bem, mais uma lei que foi escrita errada, não quis falar delegação, quis falar descentralização, não quis falar autorização. Só quis ali criar. Mas não parece muito bem assim, não. Você vê, depois da edição desse decreto, um comportamento meio dúbio da administração. Você tem ministérios que interpretam esse decreto como isso que a gente falou, não é muito bem isso que ele quer dizer, e trata essa autorização como mera ciência, nada mais que ciência. Só quero saber o que foi gasto, uma medida razoável até de controle. E outros que estabelecem a autorização como praticamente uma revisão do ato, como se o ato administrativo praticado nessas entidades descentralizadas fossem atos compostos, atos que têm um ato inicial e que fica submetido a um ato secundário que vai dar validade àquele. Em termos de delegação, em sua maioria, só em um caso que não, todas as competências foram delegadas. Então, digamos assim, que a administração pública federal indireta hoje trabalha com essa delegação de competência dada por portaria de ministro. Então, se a UFRJ hoje contrata com autonomia, é porque o Ministério da Educação editou uma portaria, que eu tenho até o número dela aqui, que é a portaria 785 de 18 de junho de 2012. Essa portaria, então, deu o poder para a UFRJ fazer o contrato de limpeza e tudo mais. Então, você vê que, se em tese o decreto já dava essa possibilidade, quando você olha as portarias, a situação fica mais estarrecedora ainda. E chegamos ao meu soco no estômago, porque em 2016 o Ministério da Justiça ele fez uma portaria, a portaria 611, que revogou as delegações de competência. Então, todos os atos praticados nas entidades autônomas vinculadas ao Ministério da Justiça deveriam ser submetidas ao Ministro da Justiça. E são duas as pessoas jurídicas vinculadas ao Ministério da Justiça: a FUNAI e o CAD. O CAD até que não sente tanto, porque o CAD só fica em Brasília e tudo mais. Se ele precisar contratar e pedir para o Ministério, é só ir ali, pedir para um terceirizado, leva lá para o ministro olhar esse processo para mim, por favor. Mas a FUNAI tem unidade administrativa em São Gabriel da Cachoeira. Alguém aqui é de São Gabriel da Cachoeira, do Amazonas, conhece São Gabriel da Cachoeira? Você já ouviu falar da cabeça do cachorro do Brasil? Sim, A FUNAI fica em lugares em que, às vezes, sei lá, você vai gastar 15 dias para chegar numa capital de estado. E ela atua em determinadas aldeias indígenas em que se demora, às vezes, 30 dias para chegar de barco. É uma realidade diferente. Agora, você imagina você chegar para trabalhar e a sua caixa de e-mail está lotada com coordenadores da FUNAI do Brasil inteiro que não podiam sequer autorizar diária para concessão para servidores que precisavam ir para essas localidades, porque precisava passar pelo ministro a partir dali. Então a gente vê que, por mais que nós tenhamos uma teoria do direito administrativo que coloca muito claro o que é autonomia da entidade, o que é descentralização, você vê que hoje o Brasil caminha fortemente para uma tendência centralizadora.
E essa tendência centralizadora fica a cargo dos ministros de Estado quererem ou não que essa tendência se concretize. Então, o que a gente deve fazer? Assim, nós como... Não como aqui a reflexão que eu faço é acadêmica, né? O que eu fiz como profissional foi submeter... Eu fiz um parecer, no caso... defendendo. É engraçado isso, porque a administração pública, com base nessa descentralização, litiga com si própria, né? É muito comum. Eu já cansei e aqui eu tenho até um colega também da AGU, a gente vê muito isso na nossa vida diária. O IBAMA, o que ele litiga com outras pessoas jurídicas é um negócio absurdo. O IBAMA multa a FUNAI, o IBAMA multa a DENIT, e isso tudo é por causa dessa autonomia, né? A autonomia permite que o IBAMA multe a FUNAI e assim vai. Mas, enfim, como prática, eu fiz o parecer, a gente agora submete para a Procuradoria-Geral Federal e vai chegar para o advogado-geral, no caso, a advogada-geral da União, decidir se há ou não autonomia, se esse decreto deve ser lido dessa ou daquela maneira. Mas como, digamos assim, acadêmicos do direito, nós temos que pensar o seguinte: qual é a estrutura de administração pública federal que o Brasil necessita ter? Qual é a leitura que esse decreto, qual leitura deve ser feita sobre esse decreto? Você pode defender o primado pela centralização, falando, mas num contexto de crise econômica você precisa decidir você tem que concentrar a decisão no centro. Na situação de emergência é o centro que tem que decidir para ter uniformidade. Você também pode falar, centralizar é garantir a proximidade da decisão dos órgãos do presidente que foi democraticamente eleito. Agora, você também pode estar criando mecanismos ao defender isso que criam mais riscos do que aqueles riscos que eles pretendem evitar, né? Quem fala bem isso é o professor Vermilho, lá naquele artigo Precautionary Principles in Constitutional Law. Então, a gente tem que pensar que a União brasileira, a União Federal brasileira, ela atua em mais de 5.500 entes. São 5.570 municípios, são 26 estados e o DF. A União está em todos eles. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é a metade da América do Sul. Se você concentrar a competência decisória da administração pública federal nos centros do Poder Executivo, você praticamente inviabiliza qualquer execução de política pública no Brasil. É claro que existem autarquias. Você limitar, do modo que foi limitada a competência do CAD, da FUNAI, por exemplo, em relação à ANEEL, à ANP, que são agências reguladoras, é muito difícil. Agora, em relação a outras, é mais fácil, né? Porque a autonomia é um negócio que acaba, na prática, o que o professor Alexandre Aragão fala muito bem, que existe a autonomia formal, né, a descentralização administrativa formal, que é simplesmente a criação do ente público, e você tem a autonomia material, né, você tem a descentralização administrativa material, que é a efetiva concessão de autonomia. E nessa divisão que ele faz, você consegue fazer um gradiente, né, fazer um grau entre maior autonomia e menor autonomia. Só que permitir, ao menos, nem que seja em tese, esse tipo de questão, você cria a política do pires na mão. Porque a autarquia, a fundação pública, que fica vinculada a um ministério com uma tendência mais centralizadora, vai ter que fazer aquilo que efetivamente o ministério quer. E que talvez não seja o que aquela política pública realmente necessite. Porque descentralizar, ainda mais hoje, num contexto de democracia participativa, sociedade que clama por fragmentação das instâncias decisórias, né? Você trazer a decisão mais para perto das localidades do que deixar num centro único, né? Até porque a gente vive, e agora mais do que nunca, a crise dessas instituições republicanas representativas, né? Então, fica a questão se realmente vale abarcar essa tendência centralizadora e abraçar a causa,
ou se nós, teóricos de direito, devemos criticar esse decreto e traçar uma interpretação que faça ele conviver com essas diretrizes, esses princípios que o Decreto-Lei 267, ainda vigente, mantém, que é o da autonomia, da descentralização e da tutela administrativa, da supervisão ministerial, limitada aos objetivos fixados pela lei, que é justamente a garantia da autonomia, o respeito à legalidade e as políticas de governo. Então era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, para trazer essa reflexão. E eu termino com um exemplozinho também. Eu já tinha trazido da FUNAI, agora vocês imaginem. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ele é uma autarquia federal. Em tese ele tem autonomia e na prática também, mais do que a FUNAI com certeza. Ele está hoje submetido ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, porque o Ministério da Previdência Social foi extinto. Então hoje ele se submete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O INSS tem 1.500 agências aproximadamente, espalhadas pelo Brasil inteiro. Imagina se o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário resolve, igual o Ministério da Justiça, editar aquela portaria que, olha, vou controlar os gastos do meu ministério e vou revogar essa delegação de competência. Vai ficar comigo e eu vou autorizar tudo. 1.500 agências, fazendo contratação de limpeza, contratação de, enfim, material de escritório, internet, luz, telefone. Ou esse ministro ia surtar, porque ele não ia dar conta, ou as agências iam fechar, porque não ia ter contratação, ou ia acontecer as duas coisas, que eu acho que efetivamente eu queria acontecer. Ele ia pirar e o INSS não conseguiria funcionar. Então, assim, por incrível que pareça, esse decreto ele fica escondido ali só na administração. Ele ainda, eu pelo menos não encontrei muita coisa sobre ele. Ninguém enfrenta esse tema, porque é um tema muito sensível e muito difícil de notar. Só quem realmente vê a prática e olha essas portarias e vê como é que funciona, é que consegue identificar, ou perigosa ou não, essa tendência centralizadora que hoje a administração pública passa. Acho que era mais ou menos isso. Acho que, enfim, queria botar eu não sei se eu tenho... Bom, agradeço a exposição, Alexandre. Agora abriremos para as perguntas do público. Daniel. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar o doutor Alexandre, aqui, nosso colega do laboratório, pela brilhante palestra, sobretudo pelo didatismo e com compromissos de clarear um destrinchamento burocrático que é importante ser trazido à luz, principalmente num momento em que se discute tanto o papel da administração pública e controle. O professor Adrian Vermeulen, ele fala que quanto mais se delega, mais se dissolve responsabilidade. Então, delegação e responsabilidade são categorias inversamente proporcionais. E eu queria saber o seguinte: em tempos de intensa atividade midiática sobre a administração pública, até que ponto a tendência centralizadora ela não se volta numa perspectiva de atrair a atenção para a centralidade do Poder Executivo como uma forma de responder perante a opinião pública e ao eleitorado iminente a respeito de um eventual desvio. Essa tal concentração, ela não estaria submetida mais a um jogo conjuntural do que propriamente a um modelo teórico? Eu queria que você, por exemplo, comentasse, na sua qualidade de procurador federal, qual a sensibilidade que você extrai da sua experiência a respeito disso. A centralização e a descentralização, em que medida é um projeto teoricamente orientado ou em que medida é uma atuação do Poder Executivo visando prestar conta para a sociedade sobre como que ele vai gerenciar a máquina pública? Obrigado.
Quero aproveitar também para fazer um pequeno resumo do exposto pelo Alexandre. Começou a comentar sobre as tendências centralizadoras no desenho institucional administrativo brasileiro. Falou da centralização e descentralização da administração pública, trouxe para o público o histórico da centralização durante grande parte do período brasileiro, e depois, em 67, com o Decreto-Lei 200, um ato de descentralização. E, além disso, trouxe os princípios básicos para a administração pública. Em 88, com a Constituição, mantém um modelo híbrido. Em 2012, esse decreto, em que ele analisa essa tendência centralizadora. O que eu colocaria em adição à pergunta do Daniel seria uma curiosidade no artigo 3º, sobre a determinação de uma metragem média para os edifícios da administração, de 9 metros quadrados, e se isso também não traria uma certa limitação dessa autonomia da entidade. Obrigado. Queria agradecer ao Eurico pela pergunta, pelas colocações, professor Daniel também. Eu acho que, assim, como é um dever de casa de direito administrativo, ainda mais para vocês, quantos aqui querem prestar concurso público, a priori? Então, se preparem para estudar direito administrativo. Quando vocês estiverem estudando direito administrativo, principalmente a estrutura da administração pública brasileira, deem uma olhada no decreto para vocês conseguirem e ver se vocês também enxergam esse problema. Porque o decreto ele é muito curioso, ele realmente cria diversos instrumentos de contenção da vontade descentralizada da administração. O caso que o Eurico trouxe, né, qual é o artigo? 3º. O artigo 3º, ele coloca o limite de 9 metros quadrados. É um limite que a administração pública, em geral, deve observar ao contratar um imóvel, ao locar um imóvel. Ou seja, a administração pública central já falou, olha, não pode ser maior que isso. Ela já a priori limita o espaço, inclusive que as entidades descentralizadas vão poder utilizar. Então, realmente, até nesse ponto, né, já demonstra um mecanismo de centralização. Agora, se essa centralização é um projeto teórico ou é um projeto do acaso, realmente, em termos práticos de atuação, é difícil você perceber. Porque você veja, o decreto ele é de 2012, ele é de um governo, e essas portarias dão uma resposta mais centralizadora, mas que, a bem da verdade, só executam um decreto, vem num outro governo, que é o mesmo governo, mas enfim, é um novo governo, né? Então, assim, eu não consigo identificar isso como um projeto político ou como um projeto teórico, mas é uma resposta prática a uma, talvez, necessidade de um gasto talvez desenfreado, uma economia em colapso, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, talvez isso venha porque a ideia é criar limites em instâncias de governança, né? Então, a ideia é limitar, é despesa pública que eles estão preocupados. Eles estão preocupados se vai decidir daquele jeito, que eles estão preocupados com gasto, e poder bloquear esse gasto, né? Porque, assim, não é o objeto da palestra, e eu não sou contador, mas pior do que isso aqui, talvez seja hoje o esquema de descentralização orçamentária. Porque o que acontece hoje? Você tem o orçamento da União. Aí vai lá, já usei a FUNAI, já usei a FRJ, usar o DNPM, então, Departamento Nacional de Produção Mineral, está vinculado ao Ministério de Minas e Energia. O DNPM faz a proposta orçamentária dele, coloca lá o que precisa, submete ao Ministério, o Ministério leva para a presidência, e aí vai ter a votação orçamentária. No fim das contas, vamos supor
que dão 10. Vamos botar um valor decimal que aí fica melhor para a gente trabalhar. 10, aí, enfim, a grandeza que vocês quiserem. 10 é o valor do orçamento anual na LOA para o DNPM. Beleza, o DNPM olha, tenho 10. Depois da lei orçamentária anual, vem um decreto de contingenciamento. Daqueles 10, você só pode gastar 8, diz o presidente da República. Não, tudo bem, agora eu tenho 8, dá para levar. Aí depois vem um novo decreto, que é o decreto de empenho. Desses 8 que você tem direito, você só pode empenhar 6. Empenho é uma das fases da despesa pública. É empenho, liquidação e pagamento. Não vou entrar em maiores detalhes, mas enfim. É uma das fases para você poder gastar. Então, o primeiro ato do gasto público, o empenho, fica limitado ainda. Você começou com 10, foi para 8, tem direito a 6. Depois do decreto de empenho, vem um decreto de pagamento. Olha, desses 6 que você empenhou, você só pode pagar 4. 2 você já inscreve automaticamente em réis a pagar. E pior, desse decreto de pagamento, ele vem do Tesouro Nacional ao Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda descentraliza para o Ministério e o Ministério descentraliza para a entidade. E se o Ministério achar que aquela entidade não precisa daquele dinheiro, ela vai dar para outro, e vai dar mesmo. Porque ali há uma discricionariedade, pelo menos é o que se defende. Então você veja, além do problema administrativo, a gente tem um problema contábil e financeiro também, em que amarra de uma maneira assim, de quase sufocante, certas entidades, né? Porque é aquela coisa, quando há uma necessidade política, você vai descentralizar, você vai dar o crédito. Agora, quando não há, você vai manter mais perto da sua decisão. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito que não seja um projeto teórico, mas uma resposta prática a uma necessidade que pelo menos a necessidade vista pela necessidade de conter os gastos, ou pelo menos controlar os gastos. Continua aberto para perguntas. Olá, boa tarde a todas e todas. Gostaria de antemão de parabenizar a organização do evento pela iniciativa e o Alexandre pela palestra. Bom, o direito administrativo contemporâneo, ele basicamente se caracteriza por 2 grandes fenômenos. Uma abertura principiológica, a partir do fenômeno neoconstitucionalismo, e o outro seria uma mudança que passa a observar o administrando como um participante na administração. Meu ponto essa tendência à centralização, instituída a partir do decreto de 2012, ela vai na contramão da concretização da democracia material, democracia direta? Qual é o seu nome? Vinícius. Obrigado, Vinícius. Pois é, então, talvez eu acho que eu citei isso rapidamente, mas talvez não tenha sido claro o suficiente. Eu acho que centralizar e descentralizar e chamar isso de democracia ou não democracia pode variar. Você pode falar que a centralização mais perto do centro decisório, mais perto do presidente, o presidente foi eleito, né? Enfim. Então ele teria legitimidade para decidir, legitimidade democrática e tudo mais. Mas hoje a gente vive justamente esse fenômeno de fragmentação da demanda política, né? Hoje a democracia se pensa em participação, né? Democracia participativa. E você reter no centro as decisões cada vez mais afastando da, digamos assim, periferia do Estado e não tratando periferia e centro num escalonamento moral, num escalonamento hierarquizado, mas assim, digamos, mais longe do Estado. Essas decisões, você realmente pode trazer um aspecto antidemocrático a essa tendência. Na minha opinião, eu que considero que a crise das instituições republicanas, as instituições clássicas, né, da democracia representativa, elas estão em crise, não é de hoje. Então, assim,
Então a gente tem que repensar as formas de participação realmente, inclusive na administração pública. E talvez levar lá para Brasília a competência para a decisão atrapalhe isso. E pegando a sua pergunta, a FUNAI é um caso claro. Porque você veja, vamos pegar a etnia Tuxá, da Bahia. Porto Seguro é onde fica a unidade da FUNAI que vai cuidar dela. Ela vai lá, vai chegar, vai pedir determinada política pública. Fala, olha, a gente precisa disso, a FUNAI precisa agir de tal maneira. Fala, olha, meu amigo, desculpa, mas agora quem decide é o ministro. Então agora os Tuxá, para conseguir aquilo, eles vão ter que então ir a Brasília, fazer uma audiência, né, despachar com o ministro para conseguir aquela determinada contratação. Realmente, afastar a decisão da periferia do Estado pode representar um retrocesso democrático, sim. Mais alguma pergunta? Bom, então quero agradecer a exposição do Alexandre, as perguntas realizadas. Agradecer ao professor Carlos Bolonha pela organização do evento, os coordenadores, Daniel, a equipe organizadora, e convidar a todos para o workshop Estado Administrativo e Aspectos Regulatórios, aqui mesmo nesse auditório, com o Diego Coutinho, da Universidade de São Paulo. Obrigado a todos. Muito bem, doutor. Foi bem. Um pouquinho mais. Você soube voltar para o... Sim.